Pessoal, sejam bem-vindos aí ao curso de Lógica de Programação do canal do Professor Fábio. Antes de mais nada, gostaria de pedir o like, aí na aula, curtir aí na aula, e se puder assinar o nosso canal também, ajuda bastante na produção de novos conteúdos. E a gente vai chegando dentro de Portugal, a nossa última estrutura, que é chamada estrutura de repetição. Então, toda vez que eu preciso fazer uma quantidade determinada ou indeterminada de vezes, eu preciso de uma determinada estrutura que ela vai fazer com que a gente repita alguma operação por algumas vezes determinadas ou indeterminadas, tá? O conceito ele é bem simples, então eu vou dar como exemplo um exercício onde a gente quisesse mostrar uma mensagem 10 vezes. Então eu coloco lá, por exemplo, um bom dia, e esse bom dia seja repetido 10 vezes na tela. Então vamos lá para Portugal para entender um pouquinho melhor. Se eu fosse fazer isso aqui em Portugal, qual seria a lógica, Já que ele é uma mensagem, eu faço 10 caixinhas de mensagem e ele exibe. Também está certo, a lógica não está correta. Porém, existe uma forma mais fácil da gente fazer isso aí, tá? E como seria? Primeiro, eu vou precisar de uma variável para ela contar quantas vezes eu quero fazer determinado processo. E ela tem que ser inteira por motivos óbvios, porque ela vai contar de 1 em 1, tá? Então eu vou criar aqui a variável e vou falar lá, conte e recebe 0. Pronto, criei, vou colocar minúsculo aqui, vou chamar ela de conte, de contador. Pronto, conte, opa, deixa eu pôr minúsculo aqui, conte, que vai ser uma variável que ela vai contar de 1 em 1. Mas ela conta de 1 em 1 sozinha? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, Como nós precisamos ter um ponto de retorno para aquela conte de 1 em 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um contador recebe, então vamos lá, vou colocar aqui contador recebe contador mais 1, tá? Deixa eu pegar a lupa aqui para mostrar para vocês, vamos lá, lupa, como é que ficou aqui, tá? Então ficou contador recebe contador mais 1. Eu vou explicar a lógica desse contador recebe contador mais 1. Então vamos lá para o bloco de notas. Então, como é que funciona? Contador recebe contador mais 1. Então, quando a gente começa a variável, ela começa com 0, certo? Toda vez que ela passar nesse ponto, vai funcionar o valor que ela tinha, que era 0, mais 1. Então, quando for executado, e ele acumula esse 1 aqui nessa variável, tá? Quando eu executar a segunda vez, o conte não vale mais 0, ele vale 1. Então, 1 com mais 1, ele passa a valer 2, então o contador recebe 2. Na próxima vez que ele for executar, o conte vale 2. Com mais 1, ele vai para 3. Então o conte vale 3. Então o conte vale 3. Com mais 1. Ah, professor, mas ele apaga o que tinha dentro do conte aqui na hora que recebe e recebe novo valor? Sim. Então ele sobrepõe esse valor de 3, então ele pega 3 mais 1 e ele passa a receber 4. E assim por diante. Aí vai determinar a quantidade de vezes que você quer executar o processo. Beleza? Então vamos voltar lá. Então o contador, o conte recebe o conte mais 1, serve para isso. Então eu vou ligar aqui, só que é o seguinte, eu quero que em determinado momento do código ele volte aqui para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um conector aqui, tá? Todo contador, sem exceção, ele necessita de uma comparação para que, se a condição for verdadeira, ele repete. Se a condição for falsa, ele para de executar. Então eu coloco aqui, uma decisão. E dentro dessa decisão eu faço uma comparação. Então vamos lá, eu quero contar até 10, Eu quero mostrar uma mensagem 10 vezes. Então eu falo o seguinte, olha, conte, que é a minha variável, ela é menor que 10? Vou colocar uma condição de comparação, tá? Se conte for menor ou igual a 10, eu peço para ele retornar aqui, Se sim, eu peço para ele contar mais 1. Deixa eu interligar aqui. E se não,
eu peço para ele encerrar o processo. Então vem aqui, ó, e fim do processo. Então vamos entender como é que funciona. Eu tenho que repetir algum processo 10 vezes. Então eu executei, tá? Então vamos lá, início. Ele criou o conte, ó. Tá vendo que ele está contando aqui na parte de baixo, ó, conte igual a 3, conte igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9, igual a 10. Vamos repetir de novo? Então vamos lá executar, ó. Início, legal? O conte vale 0, então ele criou a variável e recebeu 0. Como isso aqui é um ponto de retorno, e a setinha está mandando ele para baixo, ele vai contar mais um. Ó. Conte recebe conte mais um. Então o conte que era 0 passa a ser 1. E ele faz uma pergunta: 1 é menor que 10? Se sim, ele vai voltar para cá, para a bolinha, e desce de novo. Se não, fim do processo. Então, ó, como 1 é menor que 10, a resposta é sim, ele volta lá para cima e conta mais um. De 1 ele vai para 2. 2 é menor que 10, e ele vai fazendo isso até que ele seja menor que 10. Ó. 7, 8, 9. Quando for igual a 10, 10 não é menor que 10. Então, fim do processo. Então, enquanto ele trabalha com uma quantidade determinada de vezes que eu vou executar algum processo. Então, vamos fazer do zero aqui. Então, vamos pegar aquele exercício que eu falei para vocês. Vamos mostrar alguma coisa 10 vezes, né? Uma frase 10 vezes. Então, começo aqui, ó. Vamos lá com o início. Então, comecei aqui com o início, tá? Então, lembrando, eu vou mostrar a frase e o contador. Então, ele tem que me mostrar de 1 até 10, tá? Então, seria bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3, bom dia 4 e assim por diante. Então, crio uma variável que vai ser o meu contador. Então, eu falo assim, conte recebe 0, tá? Começa com 0. E aí, crio o ponto de retorno que vai ser o meu contador, tá? Então, coloco aqui, conte, lembra? Para ele acumular de 1 em 1. Conte recebe conte mais 1. Beleza? E aí eu vou vir com a comparação. Então eu coloco aqui a comparação. Só que como eu quero ir até 10, a minha comparação vai ser conte menor ou igual a 10. Porque se eu colocar só menor, ele vai contar só até 9, não vai contar até 10. Tá? E vou falar o seguinte, que se o que tiver dentro de conte for menor ou igual a 10, eu vou mostrar uma mensagem. Então vou lá, mostro uma mensagem. Então eu coloco lá dentro da mensagem, bom dia, vírgula, coloco o conte aqui dentro. Quer ver lá, bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3 e assim por diante. Então vamos interligar? Então daqui venho para cá, daqui venho para cá, daqui venho para cá, daqui venho para cá. Então se o conte é menor que 10, a resposta é sim. Daqui eu venho para cá e daqui eu venho para cá. Perfeito? Porque ele vai mostrar a mensagem e vai contar mais um. Caso contrário, é fim do processo, né? Se a resposta for não, eu acabei meu algoritmo e venho aqui para não. Vamos ver se ele funciona? Então vamos lá. Bom dia, vírgula, conte. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, vírgula, conte. Tá certo. Só um minutinho aqui. Pessoal, vou precisar dar uma alterada aqui, porque ele não executa. Eu lembrei agora que ele não executa quando você vai fazer a relação direta. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Vou tirar o conte daqui, né? Vamos tirar essa relação. Então eu vou pedir para ele mostrar a mensagem e fazer a sequência. Aí dá certinho. Então vamos lá. Vou fazer aqui, né, o retorno. Vou fazer aqui o processo, que é o conte recebe conte mais 1. Então vamos lá. Conte recebe conte mais 1. E vou colocar aqui uma escrita, né, uma mensagem. Então eu vou colocar aqui bom dia. Vou colocar entre aspas duplas, né? Bom dia, vírgula, conte. Perfeito? Então ele vai fazer o seguinte, daqui vem para cá, daqui vai contar 1, né?
vai mostrar a mensagem, bom dia 1, e ele faz a comparação. Se o que tiver dentro do conte for menor que 10, ele volta para cá. Se não, ele encerra o programa. Então vamos testar? Então começou aqui, ó, início, conte recebe 0, legal? Veio aqui para o ponto de retorno e ele conta, conte recebe conte mais 1, então o conte passa a valer 1. Ele mostra aqui embaixo na tela para o usuário, bom dia 1. 1 é menor que 10? É. Então ele vai executar o processo. Ó, bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, quando chegou no 11, olha lá. Então, como eu coloquei anteriormente aqui, a gente precisa mudar a comparação, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Como encerrou, vou encerrar o meu código aqui, terminou com sucesso. Como eu coloquei antes, né? Ele teria que ser depois para poder mostrar a informação. Eu coloco aqui menor que 10 e a gente executa de 1 até 10. Então vamos lá. Pedir para executar direto, tá? Não vou fazer o passo a passo. Olha lá, ele fez do 1 até o 10. Agora eu vou mostrar o passo a passo. Então, ó, bom dia 1, bom dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu tirei o menor ou igual? Porque ele está contando antes de mostrar. Então, quando chega aqui, ele chega a 11. Então, ele vai acabar mostrando 11 para só ver na comparação que 11 não é menor que 10 e encerrar. Então, coloquei aqui menor que 10, né? Para ele poder contar o 10 e mostrar aqui o fim. Então, gente, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, tá? Nós terminamos a parte de Portugal, essa playlist de Portugal, mostrando a lógica de programação do ponto de vista do diagrama de bloco. E nós temos uma outra playlist que vai estar linkada aqui na parte de cima do vídeo, onde nós começamos com o Visual G. O Visual G é uma coisa mais parecida com linguagem de programação, tanto na estrutura como na forma de montagem. Então espero você na continuação aí da lógica de programação com o Visual G. Agradeço quem esteve até aqui, espero que as aulas tenham ajudado. Se ajudou você, indique para um colega, peça para ele assinar o canal e dar um like na aula, tá bom? Um abraço a todos, espero vocês na continuação da lógica de programação no Visual G. Um abraço a todos.